a necessidade de abrigo será provavelmente uma das principais, se não a principal prioridade de sobrevivência na grande maioria dos cenários, visto que, segundo a regra dos 3, nós podemos morrer muito mais rapidamente, tanto de hipotermia, que é a temperatura do corpo baixar drasticamente, ou hipertermia, que é o contrário, a temperatura do corpo subir demasiado rápido, do que morremos, por exemplo, por desidratar ou por não ingerir alimentos. Segundo a regra dos 3, por vezes, em cerca de 2 ou 3 horas é o suficiente para nós estarmos completamente prostrados ou completamente incapazes de reagir devido à hipotermia ou à hipertermia, enquanto só ao final de 3 dias é que morremos sem beber água, ou só ao final de 3 semanas é que morremos sem consumir alimento. Portanto, como eu disse, o abrigo tem um papel preponderante e por isso todas as caminhadas que a gente vai ou todas as atividades outdoor em que a gente se aventura na natureza, devemos ter sempre um backup connosco, um plano de emergência, caso não consigamos regressar dessa atividade no tempo previsto e tenhamos que passar 1, 2, 3, 4 noites ou mais na natureza. Portanto, devemos ter um backup e para isso, obviamente, devemos ter alguma forma de nos abrigarmos dos elementos da natureza e das coisas mais versáteis para isso é uma lona impermeável, chamada tarp em inglês, uma lona impermeável, porque nos permite construir vários abrigos de emergência em várias configurações diferentes. E vocês já me viram mesmo em atividades que eu faço estadias multidias a acampar. Vocês, inclusivamente, para acampar, já me viram utilizar várias dessas configurações de abrigo com uma lona, seja de verão, seja na primavera, seja no inverno, inclusivamente na neve. Portanto, já me viram utilizar uma lona em várias configurações para passar a noite. E eu tenho, inclusivamente, um vídeo próprio acerca de 4 configurações básicas ou 4 configurações principais em que podemos montar a nossa lona impermeável, o nosso tarp, de forma a termos um abrigo, seja para acampar, seja um abrigo de emergência. Seja um telhado inclinado, como estão a ver, seja, por exemplo, o Plow Point Shelter, ou seja, um abrigo em cunha, seja ainda um abrigo assim triangular, como se fosse um telhado com 2 faces no chão, ou ainda o mesmo telhado com 2 faces, mas suspenso no ar, se quisermos dormir numa cama suspensa, num hammock. E todas estas 4 configurações têm um propósito próprio. Existem umas que são mais apropriadas para um determinado tipo de climas, existem outras que são mais apropriadas para outros. E eu falo de tudo isso nesse tal vídeo sobre 4 configurações de abrigo com a lona. Falo de vantagens e desvantagens de cada uma delas. Bom, mas nesse vídeo eu não falei de uma quinta forma, ou uma quinta configuração que vos quero mostrar hoje, que é espetacular. Porquê? Porque vos vai permitir transformar a vossa lona impermeável numa autêntica tenda apenas com uma porta. Okay? Portanto, para mim vai ser a configuração que vos permite ter o abrigo mais fechado e que vos dá maior proteção de todas. Okay? É aquela que, para mim, que vos vai dar mais proteção do vento, da chuva, de tudo, e que vai aprisionar ainda mais o vosso calor corporal ou o calor de uma fogueira que tenham à frente do vosso abrigo. E acho que vocês vão adorar este vídeo. Portanto, sinceramente, espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de Bushcraft e técnico de sobrevivência. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bushcraft Plus. I'll make a suit of brambles and thorns, wear it for you who and on it adorn, a heart made of nettles, wove to the slave, your name in rose petals, and all I need. Oh, I am a poor man with nothing to give, nothing at all to flattery with, no treasure chest. Ora bem, em primeiro lugar, obviamente que antes de montarmos o nosso abrigo, vamos ter que escolher o local ideal para o fazer. E temos que ter atenção a vários pormenores, sobre os quais eu já falei também em vários vídeos que tenho no meu canal, nomeadamente em um dos 8 A's da localização do abrigo, um conceito que eu desenvolvi. Das mais importantes é, obviamente, ter a certeza que não existem as chamadas widowmakers, ou seja, troncos grossos, secos, possam partir à meia da noite e nos cair em cima, matando-nos dessa forma, ou inclusivamente árvores inteiras que estejam mortas, estejam no ar, mas que nota-se que já estão secas e que podem cair em cima de nós. Todos os troncos estão aqui por cima de mim, estão verdes, bem vivos,
não há perigo que nada em cima de mim. Depois também tenho que ter cuidado com escolher uma zona abrigada do vento, uma zona com recursos, seja, por exemplo, água relativamente próxima para eu recolher e hidratar-me ou cozinhar, etc. Lenha ou recursos a nível de madeira que me permitam manter um fogo, etc. Ter a certeza que não fica onde passam trilhos de animais que me possam passar por cima de mim durante a noite, e também que não estou ao pé de uma encosta que possa, onde possa haver na qual possam haver derrocadas de pedras e, portanto, objetos pesados que me caiam em cima, não estar muito ou demasiado perto de um rio ou de uma linha d'água, ou, por exemplo, de um vale que possa inundar durante a noite. A seguir, depois de escolher o sítio, o que eu vou querer fazer é limpá-lo de detritos, em primeiro lugar, para não ter coisas a espetarem-se das minhas costas durante a noite, seja pequenos pauzinhos, seja espinhos, seja pequenas pedrinhas, seja o que for. E em segundo lugar, para se houver algum bicho, tipo alguma cobra, algum escorpião, algum bicho assim esquisito que eu não queira ao pé de mim, escondido nas folhas, ele, quando eu agora limpar isto, dar logo, como se costuma dizer, dar à sola e fugir daqui para fora. Querem ver uma pequena dica para terem uma espécie de uma vassoura improvisada que vos permita limpar com facilidade todos estes detritos que estão aqui no chão e também em segurança, sem terem que estar a colocar as mãos próximas deles? Simples. Arranjam, portanto, um tronco, cortam um tronco de uma árvore ou de um arbusto que tenha aí uns 3 troncos ou mais a sair. Muitas vezes tem assim estas bifurcações, como vocês estão a ver, onde sai um tronco para cada lado. Às vezes, numa bifurcação destas, sai um terceiro tronco, e aí é o ideal. Ou então, neste caso, o que eu fiz foi, como esta bifurcação inicial a seguir mais à frente ia dar mais duas bifurcações, ficando assim com 4 ramos, cortei mais à frente, de maneira a ter, digamos assim, uma área maior que me permita agora facilmente podem ver que uma lona impermeável, neste caso esta lona é uma 3x3, portanto é um quadrado de 3 metros por 3 metros, mas podem ver que mesmo uma lona impermeável desta dimensão, que é uma dimensão já bastante grande, 3 metros por 3 metros, consegue ficar compactada num formato muito reduzido e vai ser extremamente leve. Então, abrindo aqui o meu saco estanque, podem ver, normalmente transporto sempre 4 estacas, cada uma delas pesa para aí, sei lá, 12 gramas, uma coisa assim, são extremamente leves e se eu numa situação de emergência posso precisar de um abrigo já, agora, nos próximos 2, 3 minutos, porque de repente começou a chover torrencialmente e eu, senão vou ficar todo encharcado e mais tarde isso pode-me fazer entrar rapidamente a hipotermia com o cair da noite. Portanto, se isto é uma coisa para uma emergência, se vem pré-preparado de casa, não faz sentido não carregar estacas. Não, uma estaca é muito fácil agarrar num pau, afiá-la, etc. e construir uma estaca, mas cada uma, se forem 3 minutos, vão demorar para fazer 4 estacas 12 minutos. Okay? Não faz sentido nenhum o peso extremamente leve que isto tem, não as transportarem com vocês. Em 12 minutos já estão encharcados. Portanto, 4 estacas. Depois aqui tenho várias cordas, umas de 2 metros e outras de 3 metros. Aqui a minha lona impermeável e aqui dentro ainda depois tenho a minha Ridgeline, a minha linha mestra, como vocês já me viram usar. Ok. Estender aqui a minha lona e consoante para onde eu quero a entrada, isto vai ter uma maneira de se estender, apesar disto ser um quadrado, vai ter uma maneira de se estender, eu já vos explico o que é que quer dizer com isso. Apesar dela ser quadrada e, portanto, aparentemente igual, os lados são todos iguais, mas apesar dela ser quadrada, porque é que é importante a forma como a colocamos consoante o lado para onde queremos a porta?
Porque se repararem, ela aqui ao meio vai ter uma costura que está isolada e que está toda tapada, impermeabilizada, como podem ver, esta costura aqui, por aí fora, e nessa costura vai ter mais pontos de fixação. Tem aqui mais este, ali adiante mais outro e mais outro. Tem pelo menos mais 3 pontos de fixação. Portanto, tem aqui uma linha ao centro onde tem mais pontos de fixação. E nós daqui a bocado, para transformarmos esta lona numa verdadeira tenda, vamos ter que enfiar um pau por baixo e ele vai ficar preso sob fricção. Portanto, vai ficar preso na lona, por baixo da lona, sob fricção, de maneira a colocá-lo em pé, e por isso convém ele ficar preso numa zona reforçada. E todos estes 3 pontos de fixação que estão ao meio são zonas reforçadas. Okay? Provavelmente, consoante a entrada, por onde quiser a entrada, ele ou vai ficar provavelmente por baixo deste ponto de fixação ou por baixo daquele lá ao fundo, se quiserem a entrada lá ao fundo, em vez de quererem aqui. Portanto, ao colocarem a lona assim, com esta linha nesta direção, a vossa entrada ou vai ficar deste lado ou vai ficar daquele. Se quiserem para aquele lado ou para aquele lado, vão ter que rodar isto e colocar a linha assim, ok? E claro que, obviamente, que a decisão para que lado é que vai ficar virada à entrada vai ter a ver com um pormenor bastante importante, que é de que lado é que vêm os ventos dominantes, portanto, os ventos principais que não só fazem o vento entrar dentro do nosso abrigo, como arrastam consigo a chuva, no caso de começar a chover, e fazem a chuva também entrar dentro do abrigo. Portanto, do lado de onde vierem esses ventos dominantes ou esse mau tempo, vai ser precisamente para o lado oposto onde eu vou querer virar a minha porta, para o interior do abrigo ficar protegido, e por isso, consoante essa decisão, vão ter que colocar o abrigo com aquela linha central virada para determinada direção, ok? Simples. Agora, a seguir, o que eu vou começar por fazer é prender os sítios que tenho que prender com estacas. A entrada vai ser aí ao pé de vocês, onde vocês estão, e nós vamos começar a prender aqui pela parte de trás primeiro. E como é que vou fazer? Será que vou prender estes 2 cantos cá de trás? Nada disso. O que vou fazer é, por exemplo, agarro neste canto e em vez de o prender, passo ao próximo ilhós ou ao próximo ponto de fixação ao lado, e esse é que vou prender com uma estaca. Deixa-me só trazer a câmera para aqui, para trás, para vocês verem melhor. Cá está o canto que eu estava a falar, e então não vou prender o canto, mas sim o próximo ponto de fixação, o próximo ilhós, o que for, que vai ser neste caso este aqui. Então vou agarrar uma estaca e prendê-lo para já de forma não permanente, portanto de forma provisória, ok? Aqui está o canto. Agora, portanto, esta é a parte de trás. Aqui na parte lateral, a mesma coisa. Em vez de prender o canto, vou prender o próximo ilhós. Prender de forma temporária. Assim, portanto, estão a ver que prendi um para o lado e um para o lado. Aqui. E o canto ficou por prender. Agora, vamos passar para o outro canto da parte de trás. Ok? O outro canto da parte de trás é este aqui e vamos fazer exatamente a mesma coisa. Como já tenho ali 2 cantos presos, posso esticar um bocadinho. Assim. Portanto, está aqui o canto. Eu não vou prender o canto, mas vou andar um para o lado e é este aqui ao lado, na parte de trás, que eu vou prender. Ok, esticar bem. Aqui, de forma provisória. E agora a mesma coisa, vou andar um para o lado, neste caso vai ser aqui, este vai ser o próximo ilhós, e é aqui que eu vou prender de forma provisória e este canto vai ficar por prender. Portanto, estes são os 2 cantos da parte de trás.
Temos aqui este canto que não está preso. O que está preso é o ilhós a seguir, tanto para um lado, como o ilhós a seguir para o outro. E naquele canto igual está preso o ilhós a seguir para este lado e o ilhós a seguir para aquele. E o canto está solto, está livre. Ainda antes de fazermos mais alguma coisa aqui atrás, vamos agora passar para a parte da frente. Enquanto lá atrás nós não prendemos os cantos, mas sim saltamos um ilhós ou um ponto de fixação para cada lado, passamos ao ponto de fixação seguinte, aqui à frente vamos efetivamente prender os cantos, mas vamos fazer da seguinte maneira: vamos agarrar neste canto, por exemplo, e dobrá-lo por baixo da lona até ele ficar exatamente por baixo do ponto de fixação que vem a seguir. Portanto, este é o ponto de fixação seguinte e eu vou dobrar o canto até ele ficar por baixo, no mesmo sítio onde está o ponto seguinte. E agora prendo com uma estaca, mas apenas o canto que dobrei por baixo. E o ponto de fixação seguinte fica por cima, mas fica solto. Ok? Agora, aqui, neste lado, a mesma coisa. Portanto, tenho aqui este canto, vou dobrá-lo por baixo até à zona onde fica o ponto de fixação a seguir. E eu tenho que fazer isto sem esticar, porque a lona não está presa além, ok? Portanto, tenho que fazer isto sem puxar por ela. Assim depois eu já vou ajustar tudo. Portanto, agora é só temporário e lá está, mais uma vez, prendo lá o canto que eu enfiei por baixo e coloquei na zona onde estaria o primeiro ilhós. Agora, a seguir, o que é que vamos fazer? Vamos arranjar um pau para ir com 1 metro, entre 1 metro e 1 metro e 10 de comprimento. E então, o que vocês me estão a ver a fazer aqui é arredondar uma das pontas para ela estar suave, e não pontiaguda, porque é a parte que vai ficar presa sob fricção por baixo da minha lona. Portanto, esta parte convém ser arredondada e a outra parte afiei-a, não muito, não é preciso ser muito afiada, mas é a parte que vai ficar no chão e que por isso, se ficar afiada, vai prender melhor. E vocês estão a ver, o pau, como eu vos disse, tem cerca de entre 1 metro e 1 metro e 10. Para mim é fácil porque eu sei que o meu umbigo, a zona do meu umbigo aqui é 1 metro, portanto, ligeiramente mais acima do umbigo há de ser 1 metro e 5, 1 metro e 10. Uma coisa que eu também posso e devo fazer para ter a certeza que isto não rasga a lona, para além de arredondar, é colocar, por exemplo, uma t-shirt ou uma peça de tecido qualquer, por exemplo, um shmag, que eu muitas vezes transporto no meu kit, inclusivamente um chapéu, qualquer coisa, para ter a certeza que a lona não rompe. E é o que eu vou fazer agora mesmo. Agarrando aqui, lá está, neste caso um shmag, vou, como disse, enfiar o pau por baixo, aqui por baixo deste primeiro ilhós que eu tenho, aqui ao centro. O que é que falta? Falta esticarmos. Podem ver que estas partes laterais estão um bocadinho bambas, principalmente, por exemplo, aquela. Falta agora sim prendermos isto. Portanto, prendemos as estacas de forma permanente. Como vos disse, elas estavam presas de forma temporária, agora vão ficar presas de forma permanente. Esticar bem. Aqui atrás também. Outra coisa que vocês podem usar facilmente, se estiverem com vocês, em vez de terem que cortar um pau relativamente direito
com 1 metro a 1,10 m, é um bastão de caminhada. Se tiverem, por exemplo, como muitas pessoas costumam caminhar em terrenos mais irregulares, costumam caminhar com 2 bastões de caminhada, eu inclusivamente na neve, principalmente na neve, costumo fazê-lo, podem usá-lo, porque a maior parte desses bastões tem vários ajustes, que normalmente vão desde 1 metro até 1,20 m, por aí. E, portanto, podem usar um dos vossos bastões de caminhada para este efeito. O que falta agora fazer é irmos à parte de trás. E como eu vos disse, nós íamos descartar tanto este canto como aquele canto de além. O que agora nós vamos fazer é colocá-los para baixo. I am a poor man with nothing to give, nothing at all to flattery with, no treasure chest, I got no Sunday best. I am Para já é isto que nós temos, cá está ele, o nosso tarp, a nossa lona transformada numa tenda. E se tiveram com atenção até agora, repararam que nós, para fazermos esta configuração, usamos 6 estacas. Portanto, cá atrás temos 4. Temos 1, 2, 3, 4 e depois temos aqui mais 2 na parte da frente. 5, 6. E como eu vos disse, normalmente eu só transporto no meu kit 4 estacas. O que é que eu faria? Simples. Numa situação em que começasse a chover torrencialmente e eu tivesse que me abrigar rapidamente, o que eu provavelmente faria era montar esta lona impermeável numa das outras 4 configurações que precisam de menos estacas. Provavelmente um telheiro inclinado seria a configuração que eu montaria, porque só precisa de 2 estacas em baixo. E, entretanto, iria fazer agarrava em 2 paus e, já protegido da chuva, iria fazer mais 2 estacas, com calma, em madeira. E assim ficaria com as 6 estacas, as 4 que eu trago comigo, mais as 2 que faria a partir de materiais naturais. E então, em seguida, já poderia montar esta configuração. Okay? Agora, a seguir, o que eu vou fazer é agarrar aqui nos pedaços de corda que eu trago aqui junto com a minha lona e basicamente vou, em primeiro lugar, vou prender este lado, por exemplo, lá atrás, e este lado aqui, este ilhós, lá atrás, de modo a isto ficar a fazer um chapéu, como eu vos disse. Passo uma das cordas e posso prender esta estaca cá atrás. Só para, não preciso puxar com muita força, nada, isto é só para fixar. E agora, no outro lado, a mesma coisa. Agarro aqui. Assim. E para desta forma ficarmos com o tal chapéu que eu vos disse. E agora podem deixar assim o chapéu bambo, ou podem ainda fazer uma 7ª estaca e meter uma corda aqui para puxar para a frente. E muitas vezes é o que eu faço. Faço uma 7ª estaca de pau para isto não ficar bambo, para me aumentar a área lá dentro, o volume e as coisas, e se chover, escorrer como deve ser. Faço assim, estão a ver? Bam! Fica tudo muito mais esticadinho. Olhem para isto, para esta maravilha. Aqui, estes pontos de fixação que eu prendi lá atrás para criar assim este chapéu, esta aba. Portanto, vocês podem ver que tanto deste lado como daquele eu prendi com um fio, como vos mostrei, aquela estaca lá atrás.
o que eu vejo a maior parte do pessoal fazer é prendê-las mais cá à frente. Por exemplo, aqui este ilhós, um ilhós está aqui e normalmente o pessoal prende aqui este ilhós, mas isto significa o quê? Significa que vão ter que pôr mais uma estaca neste ilhós para prenderem, e ali a mesma coisa. Por isso que é que eu faço? Utilizo as estacas já existentes para não ter que estar a fabricar mais estacas, e então em vez de prender aqui mais perto, vou prender mais longe lá atrás, tanto de um lado como aqui do outro, vou prender as estacas lá de trás que já lá estão. Por fim, outra coisa que eu ainda posso fazer é, num destes pontos, ou neste, ou inclusivamente neste, se calhar neste aqui em baixo, posso passar um fio e esticar, estão a ver? Esticar isto mais para ter mais volume e, por exemplo, prender a um ramo de uma árvore cá atrás, ou que fique por cima, mais ou menos por cima da lona, etc. De maneira a criar mais espaço lá dentro. Cá está, malta. Aqui tem a vossa lona impermeável, o vosso tarp transformado numa autêntica tenda. Okay? Temos o nosso abrigo, a nossa configuração completamente concluída. É isto que vocês estão a ver. Como vos disse, aqui meti uma sétima estaca para esticar isto e faz toda a diferença. Portanto, é isto, meus amigos. É isto que vocês estão a ver. Isto é a parte de trás. Vão a ver aqui. Estiquei. Podia ter esticado ali, por exemplo, naquele ilhós. Estiquei neste. Isto faz com que a lona seja puxada mais para cima e aumente o volume. Vão ver aqui. Aqui enfiamos os cantos que não utilizámos, os dois cantos para baixo, de maneira a ficar com isto assim. E é isto, malta. É esta a vossa configuração em formato de tenda, em que só temos uma abertura, uma porta de entrada e, portanto, desde que a coloquemos para o lado certo, não há vento nem chuva que entra aqui. Aí temos um espaço enorme. Eu já vou entrar lá para dentro para vocês verem. Temos um espaço enorme lá dentro. Aqui, esta parte está levantada. Eu, se quiser, posso prendê-la com troncos. Posso, por exemplo, pôr folhagem para tapar toda esta lateral. Lá atrás não, lá atrás. Aliás, vê-se bem por aqui. Lá atrás está praticamente tudo tapadinho, tudo junto ao chão. Aqui à frente é que estas duas laterais estão um bocadinho levantadas porque estão esticadas. É fácil, é só tapar com vegetação. Da mesma forma que eu agora para dormir teria que lá, se fosse uma situação de sobrevivência, teria que construir um colchão, por exemplo, de vegetação, erva seca, folhagem, ramos de pinheiro, caruma de pinheiro, etc. Folhagem, um colchão, pá, com um volume tão grande que quando eu me deitasse lá em cima e ele ficasse esmagado com o meu peso, quando ele tivesse esmagado com o meu peso, ficasse com 10 cm de espessura, ok? 10 cm depois de esmagado com o meu peso, para me isolar do chão, senão iria entrar hipotermia mesmo protegido do vento e da chuva, porque estaria a perder calor constantemente durante toda a noite em contacto direto com o chão. Podem ver ali o Shmag a proteger a lona do pau, e podem também ver os reforços de tecido que eu falei por baixo de cada um daqueles 3 pontos de fixação que existem no centro da lona, e por isso é que eu prefiro pôr o pau num deles, para a lona ficar mais protegida. Tenho espaço para estar todo esticado e os meus pés e a minha cabeça ainda ficam bem longe de tocar na lona. Okay? Ainda tenho espaço a sobrar tanto aos pés como à cabeça, além de que ainda sobra bastante espaço para outra pessoa, mais o nosso equipamento à vontade. Como veem, consigo ficar sentado confortavelmente, sem problema nenhum,
e ter espaço mais que suficiente. Outro aspecto também bastante importante é que, como vocês repararam, esta lona é uma lona relativamente grande, é uma lona impermeável 3 metros por 3. É à mesma bastante leve, pesa 300 e tal ou 400 gramas, é relativamente leve a lona em si, mas é relativamente grande, 3 metros por 3 metros. E montada nesta configuração, vocês viram que há bastante espaço para mim, inclusivamente para outra pessoa e para o nosso equipamento. Mas se tiverem uma lona muito pequena, ou demasiado pequena, provavelmente esta configuração já não vai resultar, já não vão conseguir fazê-la, porque, como repararam, vão ter que ter pano suficiente para esticar quando enfiam o pau por baixo, okay? E fazer para ficar aquele efeito, aquela inclinação de tenda. Por isso, provavelmente, esta configuração, se calhar o mínimo de lona com que vocês vão conseguir fazer será para aí 2,5 metros por 2,5 metros. Abaixo disso eu não aconselhava. Eventualmente, se calhar, com uma lona mais pequena de 2 metros por 2 podem conseguir fazer, não sei, nunca experimentei com uma lona tão pequena, mas eventualmente numa situação mesmo de sobrevivência, de emergência, se calhar conseguem fazer com uma lona de 2 metros por 2 esta configuração, mas se calhar vão ter que ficar, para já só cabem vocês e se calhar vão ter que ficar lá bastante encolhidos, não vão conseguir ficar esticados, ok? Portanto, atenção ao tamanho de lona. Outra coisa também importante é que, como viram, isto é uma configuração que resulta muito bem com uma lona quadrada, com os lados todos iguais. Mas e então se for uma lona retangular? Por exemplo, 2 metros por 3, algo desse género. Bom, nunca experimentei fazer, mas acho que se pensarmos um bocadinho, conseguimos adaptar esta configuração que é mais adequada para uma lona quadrada. Mesmo assim, acho que se pensarmos um bocadinho, conseguimos adaptá-la numa lona retangular. Deixa-me levar-vos até à minha man cave para vos mostrar no quadro branco e explicar melhor para vocês compreenderem. Bom, sejam bem-vindos então mais uma vez aqui à minha man cave. E então o que eu tenho à vossa frente é uma representação de uma lona impermeável ou de um tarp retangular, em vez de ser quadrado. Normalmente o tipo de toldos impermeáveis, de tarpos que eu escolho, mesmo quando são assim retangulares, quando não são quadrados, mesmo assim eu escolho de forma a que eles tenham estes 3 pontos de fixação ao centro, portanto isto seria aquela linha central com aqueles 3 pontos de fixação ao centro. E então, a forma como poderíamos adaptar uma lona destas poderia ser de 2 formas diferentes. Em primeiro lugar, poderíamos ignorar por completo o facto dela ser retangular e fazer exatamente como fazemos normalmente com uma lona quadrada, ou seja, sendo aqui esta a parte de trás e esta seria a parte da frente. Portanto, começamos primeiro pela parte de trás, vamos ignorar tanto este canto como este canto e vamos prender um ilhós ou um ponto de fixação para o lado, tanto de um lado como do outro. Portanto, iríamos prender estes dois e aqui a mesma coisa, estes dois, e os cantos ficariam soltos e o que nós depois faríamos era enfiávamos cada um dos cantos para baixo, portanto, cada um dos cantos para baixo do resto da lona, como vocês me viram fazer, e aqui na parte da frente iríamos dobrar o canto para baixo do ilhós ou do ponto de fixação seguinte e prenderíamos o canto, e aqui é a mesma coisa. Tal e qual como vocês me viram fazer. O problema principal que eu vejo aqui, provavelmente seria o que iria acontecer, eu nunca experimentei, mas o que provavelmente vai acontecer é, neste caso, como em vez da lona ser quadrada, é um retângulo e tem muito comprimento, vocês ao enfiarem um pau aqui por baixo e colocá-lo aqui nesta zona deste primeiro ponto de fixação, que é onde tem o reforço, vocês vão levantá-la, mas como o comprimento dela é maior do que a largura, efetivamente, se calhar a zona que apenas vai levantar irá ser para aí, assim, esta, aqui, e provavelmente seria apenas esta a zona útil que vocês teriam. Ou seja, provavelmente esta parte iria ficar toda plana, sem estar levantada, sem volume nenhum e com os cantos enfiados por baixo do resto da lona. A segunda forma de como poderíamos fazer isto era tentar transformar este retângulo num quadrado.
ou pelo menos o mais aproximado possível a um quadrado. E para isso, o que eu faria, sendo esta a parte de trás, mais uma vez, e esta a parte da frente, o que eu faria era, segundo o seu comprimento, passar para os próximos ilhosos, portanto, passar para o ilhós ou para o ponto de fixação a seguir, tanto deste lado como deste lado. Portanto, passava para este e para este, e ia dobrar esta parte por baixo de todo o resto da lona. Portanto, neste momento, faz de conta que esta parte está dobrada por baixo, ignora esta parte. E assim ficaria com um formato muito mais aproximado a um quadrado. A seguir, iria fazer o que normalmente faço, portanto, este aqui passaria a ser o canto e este aqui passaria a ser o outro canto da parte de trás, portanto não os iria prender, iria passar ao próximo ponto de fixação, que seria este, então era este que eu ia prender, aqui a mesma coisa, iria passar ao próximo ponto de fixação, que seria este, que eu iria prender. Aqui, na parte de trás, como neste caso só tenho um ao centro, seria o ponto de fixação a seguir, tanto para este lado como para este lado. Portanto, iria prender unicamente aqui. Ou seja, iria deixar isto solto, e iria prender aqui, aqui e aqui. Obtendo desta forma, novamente, assim, portanto, isto aqui faz de conta, isto não interessa, isto está dobrado por baixo, iria obter aqui, novamente, dois triângulos, que iria colocar por baixo num lado e por baixo no outro, por baixo do resto da lona, e aqui à frente faria a mesma coisa, este canto dobrava até ficar por baixo do ponto de fixação a seguir, este canto a mesma coisa, como já vos mostrei, prendia, pau, pau, e portanto seria com isto que eu iria ficar, muito mais parecido com um quadrado, depois enfiava o pau, ou o bastão de caminhada por baixo, aqui eventualmente por baixo deste ponto de fixação central. E então, malta, aqui tem um abrigo de emergência, ou inclusivamente um abrigo para atividades recreativas, para passarem a noite, em que transformamos uma simples lona numa autêntica tenda. E vocês estão a ver aí a falar, e as palavras que eu estou a falar não estão conjugadas com o que eu estou efetivamente a dizer, porque tive um problema de som nesta parte final e então estou a refazê-la, mas basicamente o que eu disse foi isto, foi que desta forma, com esta configuração, tem uma autêntica tenda, apenas com uma entrada protegida praticamente toda a volta de chuva, vento, intempéries, etc. Portanto, vai ser a configuração que vos vai conferir um maior grau de proteção. Para além disso, ao ser mais fechada, vai aprisionar melhor o calor, por exemplo, de uma fogueira que vocês tenham à frente. Obviamente vocês têm esse fio para esticar essa aba frontal, essa aba da entrada, vocês têm um fio a esticá-la para fazer uma fogueira, ou fazem um bocadinho mais para o lado, ou então, por exemplo, em vez de prenderem, esticarem essa aba, prenderem uma sétima estaca, como eu fiz, prendem, por exemplo, levantam o fio e prendem, por exemplo, uma árvore, assim, que fique, por exemplo, uma árvore que fica à frente da vossa lona, prendem à altura dos olhos, assim a esta altura, e já conseguem ter um fogo central, frente à porta, a irradiar calor lá para dentro, e ao este abrigo ser bastante fechado vai reter bastante portanto, essa temperatura emanada da fogueira. Para ser uma tenda só faltava ter um chão impermeável por baixo, mas obviamente que isso não é possível, tal como qualquer outra das configurações que vocês já viram a fazer, mas se estão preocupados, por exemplo, que caso chova, entre alguma água, escorra alguma água por baixo da tenda e vos vai, aliás, escorra alguma água por baixo da lona e vos vai alagar o interior do abrigo, uma coisa simples que podem fazer é, para além de escolherem bem o local para evitarem isto, é fazer um rego com esta largura, ou uma trincheira com esta largura e assim com esta profundidade a toda a volta do vosso abrigo, e dessa forma, caso chova, a água vai escorrer para dentro dessa trincheira ou desse rego e vai escorrer à volta do vosso abrigo em vez de entrar lá dentro. É um velho truque que o pessoal costuma fazer mesmo quando acampa em tendas. Malta, não se esqueçam, se não são subscritores, subscrevam. Se gostaram deste vídeo, coloquem lá o like, partilhem com os vossos amigos o canal, para os vossos amigos terem conhecimento, partilhem nas redes sociais, etc., para que o canal Bushcraft Plus tenha mais alcance e isso me dê ainda mais motivação para fazer mais conteúdo para vocês. E com isto me despeço. Meus amigos, obrigado por tudo. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de Bushcraft e técnico de sobrevivência. Como eu costumo dizer, vemo-nos no próximo.